Boa noite, Igreja Batista da Fé e todos que nos acompanham pela internet. Que a graça e a paz de Jesus alcance sua vida e seu coração nesse momento. Nós vamos começar o culto dessa noite e antes eu quero que você levanta aí, vai lá no seu quarto, onde sua Bíblia está guardada, pega a sua Bíblia, fica com ela, porque na hora da mensagem nós vamos ler alguns textos. Então enquanto eu faço uma oração aqui, vai lá e pega a sua Bíblia e fica com ela para você ler junto conosco no momento da mensagem. Eu vou orar, vai lá buscar a sua Bíblia. Pai, em nome de Jesus, nós entregamos ao Senhor o culto dessa noite. Pedimos ao Senhor que fale conosco por meio da Tua Palavra e pedimos ao Senhor para receber esses louvores, para receber a nossa adoração, para receber a nossa oferta. Receba, Pai, a nossa vida como uma oferta de sacrifício vivo ao Senhor. Em nome de Jesus, nós entregamos tudo em Tuas mãos. Amém. Amém. Se você pegou sua Bíblia, abra ela em Colossenses capítulo 2, versículo 5. Colossenses 2, 5. Nós vamos ler esse texto escrito pelo apóstolo Paulo e que faz todo sentido para esse tempo que estamos vivendo agora. Colossenses 2, 5 diz assim: apesar de estar fisicamente distante de vocês, estou convosco em espírito e me sinto feliz ao verificar que estáis vivendo em plena ordem e como está firme a vossa fé em Cristo. O nosso sentimento é o mesmo do apóstolo Paulo. Apesar de estar distante de vocês fisicamente, estamos juntos em espírito e agora queremos oferecer a nossa adoração ao Senhor em espírito e em verdade. Adore ao Senhor conosco em nome de Jesus. Amém. Quanto amor. Vamos cantar juntos. Aí de onde você estiver, você louve e adore junto conosco.
Amém. Louvado e engrandecido seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos cantar Porque Ele Vive, música que todos aí conhecem, sei que você vai cantar de cor, então vamos cantar com toda alegria, Porque Ele Vive. Amém. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Graça e paz, igreja. Como é bom nós estarmos juntos novamente, não é mesmo? Mesmo distantes fisicamente, mas no mesmo espírito, né? Você está com saudade dos cultos da igreja? Você está com saudade do tempo que nós nos reuníamos aqui? Logo, logo estaremos de volta, amém? Logo estaremos juntos, glorificando o nosso Deus. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, lá no Salmo 52, o versículo 7 do Salmo 52 e o versículo 8 diz assim: Eis o homem que não fazia de Deus a sua fortaleza, antes confiava na abundância dos seus próprios bens, e na perversidade se fortalecia. Quanto a mim, porém, sou como a oliveira verdejante na casa de Deus. Confio na misericórdia de Deus para todo o sempre. Quem tem aí os seus 45, 50 ou um pouco mais de idade, vai lembrar que na década de 80, nós vivíamos aqui no Brasil aquele pico da inflação, né? E nessa época eu conheci algumas pessoas que
tinha alguma reserva de dinheiro, e para esse dinheiro não ser corroído pela inflação, o que ele fazia? Ele aplicava no banco, lá naquelas aplicações chamadas overnight, né? A inflação era muito alta e a correção também do dinheiro era muito alta. E algumas pessoas se iludiam com isso, acreditando que estavam ganhando dinheiro naquela ocasião, né? E aí não se importava com outra coisa. O que ele queria era viver da aplicação financeira, né? E ele colocava toda a sua confiança naquilo. Chegou um momento em que a inflação foi controlada, né? E aí nós já estávamos aí na década de 90, e muito que se via também era investimento em linha telefônica. Que estranho, né? Hoje uma linha telefônica aí é algo tão comum. Eu conhecia pessoas que tinham investimentos em linha telefônica e alugava as linhas telefônicas e ganhava muito dinheiro. E dizia assim: olha, isso aqui é algo que não vou perder, é algo que não tem como acabar, minha confiança eu posso colocar nisso. E o que aconteceu? Hoje um chip aí custa o quê? R$10, né? R$20. Perdeu-se. Esses dias eu tenho ouvido falar que a confiança está na ciência. Eu vi na televisão dizendo: nós, nesses tempos de pandemia, temos que confiar na ciência, né? Dar toda a credibilidade na ciência. Ora, irmãos, seja na área financeira, seja na situação que nós estamos passando, em qualquer que seja a área, a nossa confiança tem que estar sempre em Deus, tem que estar sempre no Senhor. Quando você volta a sua confiança em outra área, veja o que diz aqui o versículo 7. Eis o homem que não fazia de Deus a sua fortaleza, antes confiava na abundância dos seus próprios bens e na sua perversidade se fortalecia. É uma ilusão confiar nas coisas deste mundo. Não estou dizendo aqui que a ciência não é importante. Sim, ela é importante. Mas a ciência, o homem dá tanto valor à ciência, mas a ciência ela depende muito de experimentos, né? Por exemplo, o homem sabe que a lei da gravidade é uma ciência absoluta, né? Se eu soltar qualquer objeto aqui mesmo ele cai, né? Então é uma ciência que é certa. Mas e quando Jesus andou por sobre as águas? Ele não desafiou a ciência, né? A ciência também diz que nós, quando há a morte cerebral, acabou tudo ali para o homem. E o nosso Senhor Jesus que ressuscitou dentre os mortos, né? A ciência é algo muito importante para nós, mas o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo está acima de tudo. Então, no tempo que nós estamos vivendo, continue colocando a sua confiança no Senhor. Veja o que o versículo 8 diz: quanto a mim, porém, sou como a oliveira verdejante na casa do meu Deus, confio na misericórdia de Deus para todo sempre. Irmãos, nós estamos distantes fisicamente, mas a minha e a tua fidelidade, ela deve continuar. Continue servindo a Deus através da oração, através da leitura da palavra e também através dos seus dízimos e das suas ofertas. Continue depositando. Aqui tem os dados da conta e você continue sendo fiel a Deus. Nesses tempos difíceis, nós temos o privilégio de poder demonstrar a nossa fidelidade a Deus. Amém? Vamos orar nesse momento e vamos agradecer ao nosso Deus. Pai querido, Pai santo, nós te louvamos e nós te damos graças porque o Senhor é bom e a sua misericórdia, Deus, ela é sem fim. Sabemos em quem nós temos crido e sabemos que em Ti nós podemos colocar toda a nossa confiança. Tu és, ó Deus, a nossa fortaleza. Se há algum irmão que está preocupado com as adversidades desta vida, com as situações difíceis que estão passando, ó Deus, até mesmo na área do emprego, na área financeira, nós não devemos colocar a nossa confiança
nas coisas dessa terra, porque o Senhor está acima de tudo. E sabemos que nós podemos confiar no Senhor de todo o nosso ser, de todo o nosso coração. Pai querido, abençoe cada um dos teus servos, abençoe a nossa igreja, Deus, e que cada um de nós sejamos fiéis, continuemos fiéis ao Senhor, porque nada, absolutamente nada vai abalar a tua igreja. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Vamos cantar mais um louvor. Para sempre. O universo chora, o sol se apagou, ali estava morto o Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado ele levou. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar, em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei
aleluia. Cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Amém. Nosso Deus, Ele está vivo. Amém, Jesus. Ele ressuscitou. Amém, Jesus. Eis morto Salvador na sepultura, mas com poder e vigor ressuscitou. Da sepultura saiu, sim, saiu, com triunfo e glória ressurgiu, 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 vencendo a morte em seu poder. Pode agora todos vida conceder. Ressurgiu, 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 aleluia, ressurgiu. A morte conquistou com grande glória. Oh, graças alcançou vida eterna. Da sepultura saiu, sim, saiu, com triunfo e glória ressurgiu, 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 vencendo a morte em seu poder. Pode agora todos vida conceder. ressurgiu, 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 aleluia, ressurgiu. ressurgiu, 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 aleluia, ressurgiu. Muito bom estar aqui novamente com os irmãos. No começo do culto eu pedi para você pegar a sua Bíblia, porque nós vamos ler bastante versículos e eu queria que você acompanhasse aí da sua casa, abrindo a sua Bíblia, conferindo e lendo os versículos junto conosco aqui. Tá bom? O tema dessa mensagem é quando a nossa fé
é testada. E antes de começar a mensagem, vamos fazer uma oração. Pai, em nome de Jesus, nós pedimos ao Senhor para que essa palavra encontre um lugar no nosso coração. Nós abrimos o nosso coração agora para receber a Tua palavra e queremos, Deus, perceber o efeito dela em nós. Nos santifica, nos corrige, nos exorta, nos alimenta com a Tua palavra, Pai, pois dela precisamos, dela dependemos, em nome de Jesus. Amém. Quando a nossa fé é testada, antes de receber Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, nós vivíamos de acordo com o estilo desse mundo, nós vivíamos de acordo com os princípios e com os valores que o mundo nos ensinava. Mas uma vez que já entregamos a nossa vida a Jesus, uma vez que já o temos como Senhor e Salvador pessoal, devemos viver exclusivamente pela fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Devemos viver exclusivamente pela fé. Foi isso que o apóstolo Paulo disse, tanto em Gálatas 2:20, quanto em Colossenses capítulo 2, versículos 6 e 7. E eu queria que você abrisse o primeiro texto para nós lermos juntos. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Gálatas 2:20 diz assim, eu estou lendo na Nova Versão Internacional: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Eu queria ler também na versão King James, porque ela dá uma ênfase aqui muito interessante. Diz assim Gálatas 2:20 na versão King James: fui crucificado juntamente com Cristo, e desse modo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E essa nova vida que agora vivo no corpo, vivo-a exclusivamente pela fé no Filho de Deus, que me amou e se sacrificou por mim. Eu queria que você grifasse aí a frase: vivo-a exclusivamente pela fé no Filho de Deus. Colossenses capítulo 2, versículos 6 e 7. Um pouquinho para frente aí, depois de Gálatas tem Efésios, Filipenses, e você vai encontrar logo em seguida Colossenses. Capítulo 2, versículos 6 e 7. Diz o seguinte: portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé. E eu queria que você grifasse essa frase aí: firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Então, no primeiro texto, eu pedi para você grifar a frase: vivo exclusivamente pela fé no Filho de Deus. E no segundo texto, a frase: firmados na fé. Essas duas frases mostram que a vida do cristão deve ser dirigida do começo até o fim unicamente pela fé. A fé, ela não é apenas um conceito, a fé é um organismo vivo, porque a fé, ela nasce, a fé, ela cresce, a fé, ela pode ser diminuída, a fé pode ser abafada e a fé pode morrer. Então a fé não é apenas um conceito abstrato, a fé é um organismo vivo, que nasce, cresce, se desenvolve, amadurece, mas que também pode diminuir, pode se enfraquecer e pode, por fim, morrer. Paulo fala de pessoas que perderam a fé, pessoas que morreram na fé, que naufragaram na fé, por causa de tribulações, por causa de doutrinas e por causa do amor do mundo, do amor pelo mundo. Ele escreveu para Timóteo dizendo que algumas pessoas naufragaram na fé.
1 Timóteo, capítulo 1, versículo 18. Vamos até lá. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 18. Diz o seguinte: Timóteo, meu filho, dou-lhe esta instrução, segundo as profecias já proferidas a seu respeito, para que, seguindo-as, você combata o bom combate, mantendo a fé e a boa consciência, que alguns rejeitaram e por isso naufragaram na fé. Paulo diz que algumas pessoas rejeitaram as profecias e por isso naufragaram na fé. Ainda escrevendo para Timóteo, Paulo lembra que nos últimos dias, alguns se desviarão da fé para seguir doutrinas ensinadas por demônios. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1, diz assim: o Espírito diz claramente que nos últimos dias alguns abandonarão a fé e seguirão a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Veja que texto forte. Alguns abandonarão a fé para dar ouvidos e seguir doutrinas ensinadas por demônios. O nosso último exemplo de pessoas que naufragaram, que abandonaram a fé, é um homem chamado Demas. Demas foi cooperador de Paulo e ele é descrito por Paulo como seu cooperador nas cartas aos Colossenses e também a Filemon. Mas por último, Paulo escreve para Timóteo, em 2 Timóteo, agora é 2 Timóteo, capítulo 4. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 10. Paulo escreve a respeito de Demas, dizendo o seguinte: pois Demas, amando este mundo, abandonou-me e foi para Tessalônica. Quando Paulo diz que Demas, amando o mundo, abandonou ele, é porque Demas também abandonou a fé. Demas largou, Demas se desviou, abandonou não só Paulo, mas também o Senhor Jesus. O autor de Hebreus diz que nós devemos manter a nossa fé até o fim. Diz que nós devemos manter a nossa fé com firmeza. A declaração pública que fizemos, nós devemos mantê-la, porque o justo viverá pela fé. E se nós em algum momento retrocedermos, Deus não tem prazer em nós. Isso está em Hebreus capítulo 3, versículos 13 e 14. Vai lá um pouco mais para frente, livro escrito aos Hebreus, capítulo 3, Hebreus capítulo 3, versículos 13 e 14. Hebreus 3, 13 e 14. Diz assim: ao contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado, pois passamos a ser participantes de Cristo, desde que, de fato, nos apeguemos até o fim àquela confiança que tivemos no princípio. Versículo 15: porque isso é que se diz: se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como na rebelião. Nós devemos nos apegar até o fim. Na Nova Versão Internacional diz que devemos pegar até o fim a confiança que tivemos. Na King James diz que devemos nos apegar até o fim à fé que nele depositamos desde o início. Nós não podemos ser como aqueles homens dos últimos dias que vão dar ouvidos a doutrinas de demônios. Não podemos ser como Demas, que abandonou a fé por amor ao mundo, e nem podemos ser como os homens citados por Paulo na carta aos Timóteos, que naufragaram na fé.
nós precisamos nos apegar à fé até o fim. Precisamos insistir e ir até o fim. Hebreus capítulo 4, versículo 14, diz o seguinte, Hebreus 4,14: portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote, que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos. Apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos. E agora, Hebreus capítulo 10, versículos 38 e 39. Hebreus 10, 38 e 39. Diz assim: mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Veja, irmãos, o que nós lemos até agora. Primeiro, que do início ao fim a vida do cristão deve ser vivida pela fé. Nós lemos que alguns retrocederam, alguns abandonaram a fé, mas nós lemos exortações que nos estimulam a manter a fé até o fim. Esse texto de Hebreus diz: o justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Porém, o versículo 39 diz algo a respeito de nós. A confiança do autor de Hebreus é que nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Nós não vamos retroceder na fé. É óbvio, queridos, que durante esse tempo que estamos vivendo, a nossa fé está sendo provada. A nossa fé está sendo colocada em desafio. A nossa fé está sendo desafiada. Nós precisamos continuar vivendo pela fé. Se nós retrocedemos, o Senhor não se agradará de nós. Porém, nós não estaremos entre aqueles que retrocedem e são destruídos, mas estaremos entre aqueles que perseveram, que creem e são salvos. Porque existem muitos inimigos batalhando contra a nossa fé. Nós devemos resistir firmes na fé. Precisamos desenvolver uma fé que seja perseverante. E há vários textos que insistem para que a nossa fé seja perseverante. 2 Timóteo capítulo 4, volta aí a sua Bíblia. 2 Timóteo capítulo 4, versículo de número 7. Diz assim, 2 Timóteo 4, 7. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Você precisa combater um bom combate. Você precisa terminar a sua carreira e não ficar no meio do caminho. E para isso você precisa guardar a fé. Guarde a sua fé. Hebreus capítulo 3, versículo 6. Hebreus 3, 6. Diz assim: Cristo, no entanto, é fiel como filho sobre a casa de Deus, e essa casa precisamente somos nós. Isto é, se retivermos com fé perseverante a coragem e a esperança da qual nos gloriamos. Fé perseverante. Cristo faz habitação em nós, mas nós precisamos reter isso com fé perseverante, com fé que vai até o fim, com fé que não desiste. A sua fé está sendo provada, você precisa ser perseverante, precisa colocar sua fé em ação para perseverar até o fim. 1 Pedro, um pouco para frente aí, 1 Pedro, capítulo 1,
versículo 21. Pedro 1, 21 diz assim: por meio dele vocês creem em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus. A fé e a esperança de vocês estão em Deus. O Gilvan falou aqui com muita propriedade que existem muitas coisas boas no mundo, a ciência é uma delas, mas a nossa fé não está na ciência, a nossa fé não está no governo, a nossa fé não está no nosso plano de saúde, a nossa fé está em Deus. Se você colocar sua fé em qualquer outra coisa, em qualquer outra pessoa, você vai ficar pelo meio do caminho. A sua fé precisa estar firme em Deus. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 10. 2 Pedro 1, 10, diz o seguinte: portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão, e assim vocês estarão ricamente providos, quando entrarem no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A nossa eleição precisa ser confirmada por uma fé que jamais abandonaremos. Na versão King James que eu estou usando como opção, diz assim: portanto, irmãos, esforçai-vos. Esforçai-vos de que forma? Com dedicação cada vez maior, confirmando o vosso chamado e eleição. Pois se agirdes desse modo, jamais abandonareis a fé. Jamais abandonareis a fé. E é com essa fé perseverante que a entrada no reino de Deus é aberta para nós. Além de nos esforçarmos para mantermos a nossa fé até o fim, além de sermos perseverantes na fé, para não sermos incluídos entre aqueles que retrocedem, nós precisamos também desenvolver uma fé alegre. Paulo diz que a fé precisa ser desenvolvida com perseverança e com alegria. Pedro diz que a fé precisa ser desenvolvida com perseverança e também com alegria. Tiago diz que a fé precisa ser desenvolvida com perseverança, mas também com alegria. Tiago capítulo 1, versículo 2. Volta um pouquinho a sua Bíblia aí. Tiago capítulo 1, versículo 2. Diz assim: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Tiago, capítulo 5, versículo 11. Um pouco para frente aí. Tiago 5, 11. Diz assim: como vocês sabem, nós consideramos felizes aqueles que mostram perseverança. Vocês ouviram falar sobre a perseverança de Jó e viram o fim que o Senhor lhe proporcionou? O Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. Você é feliz quando as tribulações vêm. A sua fé pode responder de forma alegre e feliz. É esse tipo de fé que precisamos desenvolver. 1 Pedro capítulo 1, versículos 6 e 7 diz o seguinte: nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, a fé que vocês têm é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Caminhando para o final, 1 Pedro capítulo 4, versículos 12 e 13, diz o seguinte: amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês,
para os provar, como se algo estranho estivesse acontecendo, mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. A nossa fé precisa ser perseverante e precisa ser alegre em meio às tribulações. Eu quero concluir essa mensagem dizendo que a sua fé e a minha fé estão sendo provadas nesse período de quarentena. Porém, a nossa fé sendo testada, ela não vai naufragar, ela não vai terminar, ela não vai ser uma fé que alcança um período e depois ela murcha. Não, a nossa fé está sendo testada para nós sermos aprovados e para que tudo isso resulte em glória, honra e louvor a Deus. Vamos cantar Rompendo em Fé. Ti.
fé pode estar sendo provada, mas você não vai retroceder. Você vai continuar rompendo de fé em fé, de glória em glória e com glória cada vez maior. Amém. Vamos orar para terminar o culto dessa noite. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer pela oportunidade de estar aqui com o Senhor, com esses irmãos, cantando, celebrando, dizendo que Tu és grande, que o Senhor Jesus ressuscitou e que Ele é o dono da nossa vida. Obrigado, Pai, obrigado. Obrigado pelo Teu povo que está em casa acompanhando, louvando o Senhor conosco. Que o Senhor tenha usado, Pai, esse meio de comunicação para alcançar os nossos irmãos e edificá-los na fé. Santo Deus, nos dá ainda um final de dia abençoado na Tua presença, Pai. Que a Tua graça, o Teu amor e a consolação do Espírito Santo seja sobre nós, hoje e sempre. Amém, amém. Deus abençoe a sua vida. Até a próxima semana, querendo Deus. Um grande abraço.